alterações importantes. O resultado que ela queria era o emagrecimento, perder peso. Mas o que a gente acaba entregando é muito mais o resto, fora o perda de peso, né? E às vezes o ganho de massa também, né? Quando a gente fala de ganho de massa, a gente não é necessariamente comer mais, treinar mais que você vai ganhar massa. Porque senão, qualquer um ganharia massa, né? Quando a gente fala de ganho de massa, a gente tem que avaliar todos esses componentes. Como que tá a ingestão calórica de fato, né? Se ele tá comendo bem. Como que tá o treino, porque às vezes a pessoa tá treinando fofo, né? Que a gente fala, tá indo pra academia, tá passando tempo lá. Às vezes o sono tá irregular, a demanda de estresse do trabalho, da vida, tá muito alta. Então, para ganhar massa, a gente também tem que avaliar todos esses pontos, que é sono, estresse, alimentação, a parte hormonal, bioquímica e tudo isso que a gente vai arrumando. Com o passar do tempo, a gente vai arrumando pontos. Primeiro é como se fosse arrumar uma casa. Ninguém arruma toda a casa de uma hora para outra. A gente vai por partes, né? A pessoa começou lá comigo, então eu vou avaliar como que é seu sono. E aí a gente vai fazendo um processo. São processos parecidos, tanto para ganhar peso quanto para perder peso. É lógico que a dieta em si, o padrão alimentar vai ser diferente, né? Mas ao meu ponto de vista, os dois são difíceis para a pessoa. Mas você acha que essa regra que a gente tem é uma regra mais... É uma realidade brasileira? Porque assim, toda vez que você fala em nutrição, a pessoa associa a perda de peso. Ou é uma coisa que a gente que acaba consumindo mais na rede social isso, mas não é a realidade total da nutrição. Porque eu lembro que quando a gente fazia nutrição na faculdade, existe uma diferença grande entre você se alimentar e você estar se nutrindo, né? Uhum. O ser humano, diferente dos outros animais, se alimenta por N motivos, não só para nutrição, né? A gente tem o alimento como ritual, como a parte prazerosa de sentar à mesa com pessoas que a gente ama. Exato. E comer o alimento, diferente dos animais que só vão comer para poder sobreviver. Buscar energia. Buscar a energia que precisa. Então, assim, a gente nesse viés aí de nutrição, esse terrorismo, né, nutricional que se criou na internet da perda do peso, não sei o quê, isso acaba sendo barreira para as pessoas chegarem ao nutricionista, né? Exatamente, acaba sendo barreira e acaba sendo o oposto do que a gente procura. Por quê? Muitas vezes a gente tem essa demonização de alguns alimentos. Ou colocar um alimento em um pilar que ele não existe, né? Via de regra, a gente tem algumas pessoas que endeusam o ovo, né? Não sei se todo mundo já viu, mas recentemente, hoje, tem gente aí vendendo o ovo caro, né? Foi uma coisa nova. Eu nunca tinha visto. Você viu? Gourmetizaram o ovo. Conseguiram gourmetizar o ovo. O ovo vai explodir o valor, né? Então, se você tem uma granja aí, você vai ficar rico. Mas qual que é o ponto? Endeusar o alimento ou demonizar o alimento é ruim. Por quê? Nada isolado vai dar resultado, seja para ganho de massa, seja para perda de peso. Voltando a outros passos. A nutrição acabou virando isso, talvez, pela forma com que as pessoas buscam, porque as pessoas querem resultado rápido. Então, o profissional da saúde, às vezes, acaba postando na internet o que dá like. É um ponto. E aí, os profissionais da saúde acabam postando isso porque gera visualização e as pessoas recompensam o nutricionista, gerando mais visualização. E aí, as pessoas que não fazem isso, não têm visualização. Então, tem esse ponto. Eu conheço muitos nutricionistas que fazem um trabalho muito legal, que alcançam 50 mil pessoas, que a nível de Instagram é pouco, né? E elas falam muito dessa parte de comportamento, dessa gourmetização da dieta, né? Mas eu vejo também outros que tem milhão, né? Mais de 1 milhão de pessoas seguindo e compartilhando as coisas, que falam que precisa colocar sal em água. Já viu essa lenda? Não, do sal da água não. Sal em água. Tem que colocar sal em água porque a água não hidrata. Tem que colocar sal em água. Então, tipo assim, o que as pessoas buscam muitas vezes é milagre. E se o nutricionista não posta milagre no Instagram, ele não é visualizado. Então, essa parte... Eu não sei dizer se a gente caminhou para essa sociedade atual na nutrição porque as pessoas induziram a gente ou a gente induziu as pessoas a acreditar que a gente é milagroso, que tomar algum suplemento vai dar resultado. É que nós temos a retomada do belo, né? Quando você fala da história da humanidade, você tem lá a Grécia Antiga, que é
o culto ao belo, ao corpo, e depois a gente tem, né, um hiato aí dos anos 70, 80, 90, que as pessoas eram muito magras, mas não saradas como a gente tem hoje, e aí a gente tem hoje o padrão, que é aquele padrão inalcançável, tanto masculino como feminino, do culto ao belo. Só que a gente tem obstáculos naturais no meio do caminho que as pessoas tentam ignorar, né? Que isso é genética, hábitos, etc. Então, tempo mesmo, né? Tempo, né? Como que você vai conseguir ter a rotina de treino da Ivete Sangalo, por exemplo, se você não é milionário como ela, por exemplo, né? Então, aí... E a gente tem também o retardamento do envelhecimento. As pessoas hoje com 50 anos não são as pessoas de 50 anos dos anos 80, né? Então, talvez esse culto à beleza que faça com que as pessoas achem que seja mais fácil. E aí dá margem para as pessoas boas, né? Profissionais ótimos e também para um monte de charlatanismo na internet. Que esse é o ponto mais, acho que crítico, quando se debate nutrição, o que é real e o que não é real, né? As pessoas se frustram muito, falam, eu tentei uma dieta para emagrecer e continuo acima do peso, né? E não consegui, aí as pessoas se frustram com elas mesmas e com a nutrição no modo geral. Mas na verdade é porque aquela nutrição do influencer não vai funcionar. Não vai funcionar porque não é adaptada para a realidade dela, né? Não é adaptada para o contexto de vida, para o cultural dela. Então, se a gente pega uma dieta feita para uma pessoa que mora no estado de São Paulo, é totalmente diferente de uma dieta de uma pessoa que mora no Nordeste, lá no norte do Brasil. Então, é o mesmo país, é a mesma linguagem, se a gente for considerar, mas são contextos diferentes, né? Então, a pessoa se frustra mesmo, mas ela se frustra porque a dieta que ela tá achando que é a ideal, não é a ideal para ela, né? É a ideal que a pessoa no Instagram, no TikTok postou, mas não é aquela que é feita para ela. E aí que mora o perigo. Ela acha que a nutrição é essa regra moldada que é imontável. Você precisa seguir daquele jeito e acabou, né? Não é maleável, não é flexível. Então a gente tem esse problema também das pessoas quererem se enquadrar num padrão de vida, né? Nem um padrão de dieta, mas um padrão de vida que não é delas, né? O que você acha aí voltando no... Então, por exemplo, quando eu tenho, pra gente poder exemplificar, quando eu tenho... A gente tá falando de perda, né? Lógico, de peso, tudo. Mas quando eu tenho, por exemplo, esse problema que eu sempre aponto, porque eu faço parte dessa população, né? Eu faço parte da população extremamente magra, né? Até 10 anos atrás eu pesava 57 quilos. Para uma pessoa de 1,84m quase que eu tenho, é pouco, né? E aí as pessoas pensam assim, não, mas é só comer. Mas não é só comer, tem, né? Dificuldade para comer. Parece simples, né? Porque aí a pessoa que tá acima do peso fala, não, mas se eu não tomar cuidado eu ganho 5, 6, 7 quilos. Mas é porque existe N fatores, né? Aí você esbarra no terrorismo nutricional, que as pessoas têm mania de pegar uma lata de refrigerante que nem essa, daí eles colocam aquele monte de açúcar mesmo, pra falar assim, olha, tá vendo? Você tá tomando tudo isso de açúcar, mas e daí? Esse açúcar vai fazer mal em que momento? Né? Quantas latas de refrigerante você tomou? Né? Qual a frequência? Ou a comparação do carboidrato. Assim, vai falar, nossa, esse alimento tem X gramas de carboidrato. E, de fato, o carboidrato, na hora de ingerido, ele vai virar glicose no corpo. E o açúcar também vira glicose, porque o açúcar é o carboidrato. As pessoas começam até a demonizar alguns carboidratos que são necessários, por exemplo, o arroz, falando, mas o arroz tem açúcar. Para uma pessoa que precisa consumir bastante caloria devido à demanda do trabalho, devido à demanda de treino, esse tipo de estratégia é funcional, né? Tomar um refrigerante. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Não sei se tem algumas pessoas que estão assistindo a gente que correm, mas eu já vi pessoas correndo e vai fazer lá 10 quilômetros. E dentro do percurso de 10 quilômetros, elas vão se hidratar. Muitas vezes elas vão parar em algum lugar para tomar um refrigerante, um suco. Eu já vi pessoas tomando refrigerante zero. Nesses momentos, não faz sentido. Por quê? Se ela está demandando energia, ela está necessitando de carboidrato, por que ela vai tomar alguma coisa que não tem caloria?
É uma estratégia burra. Mas ela vai fazer isso porque na consciência dela, ela tá tomando uma coisa que é 0 caloria, então, tecnicamente, ela não vai se culpar por aquilo. Então, o problema vai mais a fundo ainda. É a culpa por comer. A gente pode entrar nisso também. Então, para você, o Edu, a gente faz uma estratégia de colocar alimentos com alta densidade calórica, né? Você lembra que eu já expliquei isso para você? Alimentos de alta densidade calórica é aqueles alimentos que, em porções menores, têm alto volume calórico. Para uma pessoa em processo de emagrecimento, isso pode ser um perigo. Por quê? Aquele pouco de amendoim não vai fazer nem cócega no estômago. Ela vai continuar com fome. Só que ela comeu 400 calorias, que poderia ser um prato de arroz e feijão. No seu caso, já é o oposto. A gente precisa dessa demanda energética alta, desse alimento muito calórico, para durante o dia eu conseguir ter um superávit calórico, que é comer mais calorias do que eu gasto. Entendeu? Então, esse é o principal ponto numa dieta para ganho de massa. Superávit calórico, ter alimentos densos, né, que tem bastante caloria, para não deixar você empanturrado de comida. E as pessoas fazem ao contrário, né? Mesmo quem quer ganhar massa, às vezes toma refrigerante zero, troca um suco por refrigerante. A gente pode entrar nessa discussão se você quiser também. É porque, na verdade, assim, nós temos cada vez eles inventam uma moda, né? Uma época o açúcar ficou meio de lado esses tempos aí, mas daqui a pouco ele volta à cena de novo. Então eles têm a ideia do açúcar, aí tem a ideia de... O que mais me irrita na indústria, né, de saúde, assim, é a palavra inflamatória. Nossa, eu quero morrer com a palavra inflamatória. Tá na moda, né? Tá na moda a palavra inflamatória. E as pessoas compram e são enganadas, porque tem pessoas que são enganadas por falta de conhecimento. Sim. Porque fala, gente, não tem nada que te inflame se você não tem nenhum tipo de intolerância. Porque aí a pessoa fala assim, aí você vai tomar. Uma vez eu fui tomar... Eu tinha uma colega no trabalho que ela tinha umas neuras, entendeu? Com questões de alimento. Daí uma vez eu fui tomar, e eu tomo muito leite. Sempre fui uma pessoa que tomei muito leite. Aí eu fui tomar de manhã cedo o meu café com leite, que é o meu carro-chefe. Ela ficou horrorizada, falou assim, pelo amor de Deus, isso é super inflamatório, não sei o quê. Eu falei, gente, não existe alimento inflamatório. Se eu não tenho intolerância à lactose ou algum tipo de problema, né? com proteína de leite, alguma coisa, eu não vou ter problema com o alimento. Mesma coisa com o pão, mesma coisa com não sei o quê. Entendeu? E aí as pessoas entraram num viés, numa loucura, para tentar seguir o que o Instagram mostra, né? As redes sociais, principalmente o Instagram, que mostra muito isso. E aí elas ficam doidas, elas começam a ter problemas. A gente vê pessoas com problemas de falta de vitamina D, porque não tem acesso a alimentos ricos em leite, derivados de leite, osteoporose, que as mulheres têm problema com cálcio na terceira idade, enfim, uma série de coisas, né? Então, assim, a gente tem que... Toda vez que a gente faz um programa aqui é para tentar que as pessoas entendam o que é a realidade. Exato. Mesmo que meia dúzia assista só. Não, mas isso é um papel importante e cabe, de fato, a nós, nutricionistas, e eu até aumento esse papel para os profissionais da saúde, alertar que esse tipo de misticismo mais atrapalha do que beneficia. Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo da lactose e do glúten, né? Que os dois é o mais inflamatório que as pessoas falam do mundo. Se você tomar um pão com café com leite no manhã, você tá morto 2 horas depois, segundo a ideologia da turma. Mas, enfim, se você não tem uma doença celíaca, o que é uma doença celíaca, né? Uma doença para quem não tem a digestão do glúten. Então, o glúten é uma proteína, a doença celíaca eu não consigo quebrar essa proteína, então ela, de fato, vai me dar uma inflamação no intestino, para quem tem problema com glúten. Para quem tem problema com glúten, eu não posso cozinhar numa cozinha que teve contato com trigo, né? Não posso ter nada. Os alimentos sem glúten para celíacos tem que ter indústria específica para esse produto. Quantos por cento na estimativa aí da população mundial tem de doença celíaca no mundo? Em média de 2%. Então a gente está falando de 800 mil pessoas no mundo, chutando alto, né? É 80 mil, é menos ainda. No glúten é a mesma quantidade, na lactose, perdão. E aí a pessoa que não tem um problema tira esse alimento sem uma dieta apropriada,
Porque se a pessoa chega pra mim falando, João, eu tenho problema com lactose e eu quero tirar, primeiro eu vou investigar pra ver se ela realmente tem, mas de bate pronto eu vou falar, beleza, então a gente vai excluir alguns grupos pra gente tentar ajustar essa possível deficiência pra gente arrumar isso. Voltando ao assunto. Se a pessoa tira sem nenhuma orientação, sem nenhuma organização alimentar, ela vai ter deficiência. Se ela tira o leite, ela provavelmente vai ter deficiência de cálcio, algumas de vitamina D, de proteína também, porque o leite também é uma fonte proteica, né? E de calorias. Aí tá um outro ponto que já aconteceu muito no consultório e vai ser uma coisa normal, né, de se ouvir. Eu tirei o pão e emagreci, você já ouviu essa? Geralmente eles tiram o pão e a janta, né? Nossa, eu tirei o pão e emagreci. Aí você vai ver a rotina alimentar da pessoa. Era 3 pão no café da manhã, com margarina. Não nada contra a margarina, tá? Mas era pão com margarina, sem uma fonte proteica, sem uma qualidade nutricional. Aí, pro almoço, comia alemão, arroz e feijão e jantava pão de novo. Tirei o pão e emagreci. Só que daí ela começou a incluir proteína no café da manhã. Ela fazia uma crepioca, que é bom também. Batia uma tapioca com ovo. Aí na janta, comia um ovo com salada ou comia um frango com salada. Ela tirou o pão, só que ela melhorou a qualidade da nutrição dela. Ela melhorou a alimentação. É fato que ela ia emagrecer, não pela retirada do pão, mas pela melhorada que ela deu naquela dieta dela. Então, qual que é o ponto? Se você não tem distensão abdominal quando você come pão, fica com o abdômen parece que comeu um boi. A lactose é a mesma coisa. Se você não tem diarreia, não tem sentido você tirar. Tá? Não tem sentido você tirar. Se você tem uma diarreia, fica com gases, solta o intestino quando consome lactose, ou pão, fica com distensão, gases também, cabe um médico diagnosticar, fazer exames alérgicos para ver se realmente você tem uma intolerância, uma alergia. Se você realmente tem, aí sim a dieta precisa ser estruturada e montada para o seu problema, para a sua deficiência que você vai ter ali de algum alimento. Tá? E engana-se, né? Quem acha que é fácil fazer uma dieta sem glúten, sem leite. Eu acho bem complicado quando as pessoas falam de glúten, porque a gente come pão há 5.000 anos, né? Uhum. A humanidade come pão há pelo menos 5.000 anos. Então, e o que a gente faz? E o pão não é um vilão, né? Você acabou de falar na proteína. Então, por exemplo, como é que você vai comer um pão de manhã? As pessoas comem pão com manteiga, 5, 6 pão com manteiga. Tem que substituir a manteiga, a margarina, né? A gente fala manteiga genericamente falando. Por uma proteína, né? Eu recomendo, né? Dependendo da pessoa, um requeijão e uma fonte um pouco mais proteica. O ovo, eu considero mais substituto do requeijão do que necessariamente do frango, tá? Porque se a gente pegar a tabela do ovo, ele tem as mesmas propriedades de um queijo, por exemplo. As mesmas quantidades de gorduras e de proteínas de um queijo. Pode ser um queijo branco, pode ser um mussarela. Então, se a gente comparar o ovo com frango, o frango vai ter muito mais proteína e menos do que o ovo, né? Eu, João agora, particularmente, eu não consigo comer muito ovo. Eu faço um ovo ali uma vez no café da manhã e já começa a me enjoar. Então, se na minha dieta eu fosse obrigado a comer ovo todo dia, podia ser mexido, ovo cozido, ovo em forma de patê, poderia ser de qualquer jeito. Com uma semana de dieta, eu ia largar essa dieta. Eu não ia dar continuidade. Então, por isso que cabe a fazer substituições que fique mais confortável para eu seguir, né? Porque dieta também tem que ter prazer. Não é só você comer empurrado. Uma hora você não vai aguentar mais comer. Então, você tem que ter essas adaptações para que fique, pelo menos, mais palatável, mais saboroso, mais prazeroso essa refeição. Se você não sentir minimamente prazer na refeição, a chance de você manter isso por 6 meses vai ser baixa, né? E aí o resultado não vai vir. Porque o resultado vem da constância, né? Mas a gente tinha essa ideia de restrição, né? Quando você falava de nutricionista, as pessoas... o nutricionista cortou tudo. Cortou isso. E daí como é que faz, né? As pessoas têm essa... As pessoas não vão ao nutricionista, às vezes por falta de medo de não conseguir comprar o que o nutricionista vai passar. Sim, isso tá melhorando.
tá melhorando, mas desde que eu me formei eu enfrento esse problema. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu não vou no nutricionista porque a dieta que ele vai me passar é caro, né? Infelizmente eu já também fui no nutricionista e a dieta que ele me passou era cara. Então eu já tive essa experiência comigo quando eu era bem moleque, né? No meu ensino médio ali eu tive uma orientação nutricional e a dieta foi real, né? A ponto de eu acabar não seguindo a dieta dele, não fui no retorno porque era inviável, né? E quando eu entrei na faculdade eu percebi que a dieta pode ser cara, mas ela não tem que ser cara, né? E não é que vai ser cara que ela vai dar mais resultado do que uma dieta mais barata, à base de pão, frango. Dá pra você bater as mesmas proteínas com frango e filé mignon. Só que o frango muitas vezes é R$20 o quilo, o filé mignon é 70. E aí cabe ao nutricionista orientar a pessoa. Falar, ó, você pode comer patinho. Mas se a gente conseguir também, a gente pode incluir uma proteína mais magra sem ser frango. Porque frango também não me enjoada, né, Edu? É. A gente cabe, então, em vez do patinho, se você vê uma promoção, às vezes, de um músculo, você pode fazer moído também. O músculo é uma carne magra. Como vai estar moído, muitas vezes ele não vai ficar tão duro. Mas eu não sei de quais carnes são. Músculo, patinho, qual que é outra carne magra? Fora o filé mignon. Músculo, patinho, tem uma parte do peito também, que agora me falha a memória, mas eu vou lembrar. Picanha, mentira. Não, a picanha, ela é uma carne bem gordurosa, tá? Das mais em conta, né? Músculo, patinho, peito também, tá? E uma outra que eu esqueci o nome. Se vier na minha mente, eu lembro. Das mais caras ali, o filé mignon é a mais barata. É a mais magra também, das mais caras. Mas o filé mignon não é mais tão caro como era antigamente, né? Eu acho que... Não que não seja barato. Sim. Não que seja barato. Mas, antigamente, assim, quanto? Daí não sei se é. Não, na verdade, não é antigamente. Na verdade, assim, eu acho que... por a gente ter uma parte da população que tem pouco acesso a algumas coisas, né? Por conta de salário, baixo e tal. Então, o que é caro é relativo, né? Caro porque as pessoas não podem adquirir. Mas, assim, quando falava filé mignon, quando eu era mais novo, na minha cabeça, filé mignon era uma coisa extremamente cara. Não que não seja caro. Mas acho que R$70 o quilo, né? Depende do açougue. Então, assim, não que não seja caro. É caro. Mas é que eu tinha na minha cabeça um negócio fora do... Tipo, irreal. Sim, tipo, irreal. Na minha cabeça, o filé mignon tava pau a pau com o caviar. Entendeu? Quando eu era mais novo, eu nunca tinha comido filé mignon. Aí, quando eu fiquei independente, fui comprar filé mignon pela primeira vez, aí eu falei, não, tudo bem, é caro, né? Mas você não se assustou. Mas, assim, na minha cabeça, era a mesma coisa você comprar um caviar, por exemplo, entendeu? E tem aquelas carnes, por exemplo, lagarto e cupim. Que são carnes que... Cupim é gorduroso. Cupim é uma parte... O lagarto é magro, tá? Mas o cupim é uma parte que fica na costa do boi que ele não movimenta. Mas ele não parece gorduroso, né? Mas ele tem muita gordura entranhada também. E enquanto você tava falando, eu tava pensando... Tem um bife, é um bife Yagyu, não sei se já ouviu falar o nome. É um dos bifes mais caros. E aí, as fibras dele, dentro das fibras, é cheio de gordura. E é um bife muito suculento. Eu nunca comi, tá? Eu já vi só na internet lá, quando um paciente meu falou. Mas ele é um bife caro. É um bife hiper, mega difícil de se encontrar, né? E ele é um bife gorduroso. Mas é que a palatabilidade da gordura, né? A gordura em contato com as papilas gustativas, ativa isso e deixa prazeroso o negócio. Então... O filé mignon, talvez, ele baixou de preço, não sei, há 15 anos, há 30 anos, quanto que era um filé mignon, mas provavelmente ele baixou de preço porque a palatabilidade dele não é tão boa quanto um bife gorduroso. Não, ele é uma carne extremamente sem graça, o filé mignon. Não é uma carne ruim. Ela é macia. Né? Porque ela é macia, você não precisa muito tempo de panela para você fazer qualquer coisa com ela. Então, em alguns tipos de pratos, ela fica melhor. Vai fazer um prato que seja cozido, mas que você não queira que fique tão... Pesado. Né? Pesado, ela é uma carne... Mas é uma carne realmente muito sem graça. É, que ela não tem gordura. Uma pessoa que gosta de comer carne de boa qualidade para churrasco, não vai comer um filé mignon. Vai preferir uma picanha, uma alcatra que tem um sabor, a gordura tem o sabor, né? Exato. Tanto que hambúrguer artesanal, se você comprar um hambúrguer artesanal
ser feito com pouca gordura ou com a proporção de gordura ruim, não é saboroso. E é seco. E é seco, porque precisa... E, na verdade, assim, aí a gente entra em outro ponto, que é esse ponto que a gente bate sempre na tecla, da demonização. Então, quando você fala assim, não pode comer carne, então tem que tirar toda a carne gordurosa do mercado, ninguém mais comer. Não é essa a realidade. Então, quando você procura um nutricionista que não sabe trabalhar, só sabe trabalhar com restrição, vai ficar difícil de... Então, por exemplo, por exemplo, que tenho pouca gordura, porque não tenho mesmo gordura. Então, assim, não vou ter problema se eu comer um contrafilé vez ou outra. Exato. Entendeu? Só que daí as pessoas colocam como regra, né? Então, tipo, não, você vai só comer patinho. Exatamente. A moda, né? A moda também é patinho. A moda é patinho. O patinho é O patinho é o querido do momento também. Mas é isso, Edu. É exatamente isso. É exatamente isso. E aí que dá o problema do nutricionista, né? E aí, se tiver algum nutricionista me ouvindo, é que às vezes a gente fica preso nesses moldes e, querendo ou não, a faculdade meio que induz a gente nesse processo, nesse caminho, né? Frango é só filé de peito ali, sem pele, sem nada, não. Beleza. Mas eu não sei você, eu gosto ali de uma coxinha da asa, alguma coisa ali. A pele eu não sou muito fã. Eu achei que o frango era liberado todo geral. Não, tem esse depende. Eu já peguei algumas dietas de outros profissionais, aí cada um tem sua conduta, não tô falando mal de ninguém, mas que as peças do frango, coxa, sobrecoxa, coxinha da asa, eram proibidas. Independente de emagrecimento. Mas qual que era o critério para proibir? Gordura. Ele tem um pouco mais de gordura do que o peito de frango. Só que, se você, como nutricionista, encaixar os valores para os dois serem substitutos, a mesma quantidade calórica da asa, se a mesma quantidade calórica do peito de frango cozido, por exemplo, eu consigo encaixar numa dieta. Só que às vezes o nutricionista acaba fazendo esse enviés para a pessoa. Não, você não pode comer coxinha da asa, tá? Não tô falando coxinha de frango catupiry. Mas você não pode comer coxinha, você não pode comer uma coxa, uma sobrecoxa. Que às vezes é barato, né? Tem pessoas que já aconteceu no meu consultório e falam, João, eu realmente não consigo comer frango todos os dias. Então, a gente organiza. Porque, na verdade, o peito de frango todo dia não dá. Se você comer o frango em pedaços diferentes, dá. A coxa, a sobrecoxa desossada, por exemplo, assada. Assada com batata e cebola. Nossa, isso é muito bom. No forno fica extremamente bom. Na air fryer também fica bom. Aí, tem esse negócio do... É que tinha a moda do frango com a batata doce acabou, né? Pra gente deu uma subida. Mas eu sou geração da batata doce e ovo. Por isso que eu não como ovo, sabia? Nossa geração da batata doce com o frango. Eu já era um pouco mais raiz que a gente Porque aí a gente tinha o povo andando com batata doce dia Nossa, eu abri marmita ali na escola, assim, ó. Vão cozido. E assim, a batata doce tem um problema fisiológico posterior, né? O ovo também. E aí, nossa, o pessoal... Onde você ia, o pessoal tava... Eu não podia ver batata doce. Eu não fazendo dieta, não podia ver batata doce. Todo mundo queria batata doce. Porque uma época demonizaram a batata inglesa, a batata branca, né? A amada do mundo, a batata comum, né? Aí demonizaram a batata, né? Tanto que eu passei um tempo da minha vida achando que a batata era extremamente calórica. E depois eu descobri que batata tem menos carboidrato do que arroz. Bem menos. Bem menos do que a batata doce, inclusive. Do que a batata doce. Só que assim, a batata por um tempo foi demonizada. Não, porque a batata é extremamente calórica, porque vai... virar açúcar no organismo, vai diabetes. Não sei o que eu falei, gente. E a batata é um dos alimentos mais versáteis que a gente tem, né? Você faz batata cozida, batata em purê, batata frita, batata em tudo. Tudo combina com batata. Batata pode entrar até alguns doces, né? Já vi, eu nunca experimentei. Mas enfim, é versátil. Né? É isso, Edu. É isso que a gente tá falando, né? E quando eu trabalhei um pouco no box, né? E no box a gente tinha projeto social. E no projeto social a gente orientava os meninos que trabalhavam com a gente, que lutavam em equipe de competição, e muitas vezes eles não tinham essa condição para comprar comida todos os dias, né? Comprar o frango. E aí cabe ao nutricionista fazer essa educação nutricional para conseguir manejar financeiramente o que ele tem. Tipo assim, ó, você tem banana, você conseguiu pegar a banana lá a R$1 o quilo da banana, então compra bastante banana, tenta organizar ali para ela não estragar tudo. E você vai comer basicamente banana na dieta, né? Banana com ovo, banana com não sei o que, banana... Você vai organizando na dieta para que a dieta não fique cara, né? Lógico que tem pessoas que têm uma disponibilidade maior de dinheiro para fazer uma dieta
Mas, cara, isso que nem eu falei, não tem necessidade, né? Não tem necessidade de você fazer uma dieta mega cara. E com alguns suplementos também, que às vezes a maioria é balela, né? A gente pode entrar nisso também. Mas quando a gente fala de nutrição esportiva, por exemplo, a maioria dos atletas precisam de muita caloria. Sim. Né? Ao contrário do emagrecimento. Então, assim, praticamente dá pra deixar eles comerem de tudo. Dá. Mas tem, lógico, o cuidado quando, dependendo da idade, etnia do atleta, questão de colesterol, essas coisas. Mas basicamente dá pra comer de tudo. Eu lembro uma vez, tem uma entrevista, né, do Anderson Silva, que ele fala que tomava Tang, né? Sim. A galera tomava um shake lá, ele não sabia o que era, ele foi comprar um Tang e colocou na garrafa. E ele né? não tinha, né, condição. E ele tomava Tang e tal. E aí, parece piada, mas assim, Tang, né? Tang não, suco em pó, né? Tô fazendo propaganda. Tá recebendo Tang. Suco em pó, no modo geral, por ser ruim, por ser química e ter muito açúcar, mas assim, no momento, pra ele, talvez aquele açúcar fosse positivo. Benéfico pra caramba. Porque a pessoa que faz luta em pé, principalmente, eu acho que o jiu-jitsu também deve ser igual. Tanto o judô também. Gasta-se muita energia. Né? Então, você precisa tirar essa energia de algum lugar. Exato. E aí, se você não tem de onde tirar, porque geralmente lutador de boxe, kickbox são extremamente magros, né? Difícil eles serem muito grandões, porque acaba atrapalhando um pouco na movimentação. Sim. E aí vai tirar da onde? Acaba tirando do músculo. Sim. Então, naquele momento, pra ele, talvez o Tang... Era a melhor estratégia. Melhores até de alguns outros suplementos que tinham a menor proporção de carboidrato. Era um negócio, eu não lembro o nome do negócio que ele falou que o pessoal tomava. Era um negócio Isso. Destrose. É um carboidrato simples. Que se você pegar na tabela nutricional do Tang e ver os ingredientes, provavelmente é o mesmo açúcar que tem no Tang, é o que tem na destrose. E se você pegar o valor, o Tang sai mais barato. Logicamente, a destrose muitas vezes vai vir com alguns eletrólitos juntos, né? Vai vir com sódio, potássio, que ajuda a reidratar. Quando você tá lutando, você tá perdendo muito sódio, né? Muito sódio e potássio. O Tang muitas vezes não vai ter, ele vai ter só açúcar. Mas na estratégia que tinha ali, era melhor, era o que ele tava podendo fazer e era o melhor que ele fazia, né? E virou um baita campeão, né? Tomando Tang. Tem outros que a gente tem, o Poatan também passou bastante dificuldade nisso de carreira, entendeu? Sim. E assim, a gente sabe, a gente que tá no meio da luta, sabe quanto é difícil o atleta se manter no Brasil. Não tem incentivo difícil, a esporte no país, né? A gente tem mais, assim, voltado ao futebol e mas outros esportes ficam de lado. Então, para você ter uma dieta rica, para você dar uma dieta para um atleta, é uma dieta extremamente calórica, né? É calórica. Geralmente 3, 4 mil calorias. Fácil isso. É fácil bater 3 mil e tem pessoas que tem que comer mais ainda. Principalmente quando vai tentar subir de categoria, né? Pega um atleta de kickboxing, às vezes que tá lutando no 60 e quer tentar subir para um 62,5, né? Às vezes é muita caloria que ele vai ter que comer, porque é a caloria do que ele precisa ganhar, mais a caloria do que ele tá perdendo durante os treinos, que é pauleira, né? Então é bastante. Teve atleta, era um pouco mais pesado, mas na época do boxe, que dava 5 mil calorias. E 5 mil calorias de comida que ele conseguia comer, né? Não era 5 mil calorias de hipercalórico, porque não tinha muitas vezes a opção de comprar hipercalórico. E era gente pesado, né? Era gente pesado. Pesado no modo dizer, era 75 quilos. Não era acima dos 90. Porque na equipe que eu trabalhei não tinha os super pesados, né? Que acima dos 99. No kickbox é 96, que é o absoluto. 96, aí o céu é o limite. 96, 106, 126. 96 pra cima é peso absoluto, que eles falam. Acho que até 94, e depende se for adulto. Eu posso estar falando besteira que eu não lembro de cabeça. Mas até 94 eu acho que é o peso, daí depois 96 acho que é absoluto. Aí é 96 pra cima. Que conseguir pesar vai... Mas é bem difícil. É difícil, porque é uma atividade que requer muito esforço do joelho. Então, um atleta de 96... Onde tem mais atleta é no leve, que é 65, né? Sim. 65 que daí você pega... É que aí entra a individualidade do esporte, né? Você pega, por exemplo, o jiu-jitsu, que eu já lutei jiu-jitsu,
é muito mais fácil você pegar atletas de acima de 100 quilos do que no kickbox, né? Você vê a porcentagem de atletas de jiu-jitsu acima de 100 quilos é 40%. De kickboxing deve ser 5%. Mas é por causa de ser luta no chão? Também. Eu acho que o requerimento de quadril, joelho é bem menor do que no que vai gerar mais impacto, né? Então vai gerar mais risco de lesão no kickboxing. Onde tem mais gente nas categorias, na categoria de meio médio, que é 71 quilos, e leve, que é 60 e pouco, 65. Só que é engraçado, o peso é relativo, né? Quando você pega, às vezes, um atleta de 65 quilos, não tão alto, ele é todo bombadinho, né? E aí você pega uma pessoa de 1,90 de altura com 65 quilos... Num caso, né? Não tem... E agora não tem... para as pessoas entenderem, a gente não tem mais aquela loucura de IMC também, né? Não. Como que a gente baseia se a pessoa tá no peso ideal ou não, quando a pessoa chega lá? O IMC, ele é um dos pontos, tá? O IMC, ele é um dos pontos. Normalmente a gente usa o IMC para estudos populacionais. Quando tem muita gente, a gente só tira peso e altura e dá um número lá. Tá? O IMC não deve ser via de regra para quando a gente está falando em individualidade. Então, eu estou avaliando uma pessoa. O IMC ele deve ser um dos pontos que a gente vai avaliar dentre quais, né? Um segundo, relação cintura-quadril. Quanto de cintura eu tenho para quanto de quadril eu tenho. Quanto maior minha cintura, mais risco cardiovascular eu tenho. Metabólico no geral, né? Se eu tenho uma cintura muito grande e um quadril menor, quer dizer que minha gordura está acumulada toda na minha região visceral. Essa gordura é uma gordura perigosa. Então, o IMC alto, por exemplo, né? O IMC a gente está falando do índice de massa corporal, que é o peso vezes a altura ao quadrado. É dividido por altura ao quadrado. E aí, um IMC alto, mais uma relação cintura-quadril. Muita cintura para pouco quadril. Alto também, perto do 1 ali, né? Que é a cintura dividido pelo quadril. Terceiro, percentual de gordura, né? A gente começa a juntar esses números. Um quarto, circunferência abdominal. Uma circunferência abdominal também é nível de preocupação. A gente começa a ver vários pontos e todos vão dando que está alto, aí a gente começa a fechar um critério de diagnóstico, né? Agora, se a gente pega um fisiculturista, aonde ele pesa 110 quilos, o caso do Enzo, não sei se ele chega a pesar isso, mas ele pesa lá 100 quilos e tem 5% de gordura, uma cintura fina, não quer dizer que ele está em obesidade, não quer dizer que ele está em sobrepeso. Por quê? O percentual de gordura dele é baixo. O peso de massa muscular dele é muito maior. Pode sobrecarregar uma articulação? Pode. Mas é bem menos provável do que uma pessoa do mesmo peso, só com um percentual de gordura muito maior. Então a gente tem que individualizar essa questão. Que nem eu falei. Se eu pego para estudar a cidade inteira, e aí eu não tenho tempo de ficar medindo dobra cutânea, ou que seja uma balança de bioimpedância de 1 por 1, o IMC pode ser usado. Mas quando a gente vai trabalhar individualmente, ele não é nem um pouco relevante, tá? Porque o meu dá no desnutrição, meu IMC. Tá dando desnutrição. Desnutrição severa. Severa ainda? Ela fizeram 2 perguntas pra você. Perguntaram se pode substituir janta por whey. Você lembra, Edu, dentro desse assunto, mas você lembra da onda do Herbalife? Lembro. Que a turma era louco de substituir. Existe ainda? Nunca mais vi. Mas entra quase que na mesma ideia do shake, né? Substituir uma refeição por shake pode ser interessante para quem, tá? Vamos listar alguns pontos aqui. Se a pessoa não tem nenhuma fome, nossa, eu não tenho fome à noite, eu posso tomar um shake. Se a pessoa realmente se sente empanturrada, tá? Tipo, aí eu jantei e parece que a digestão tá muito lenta a ponto de não conseguir dormir. Pode ser interessante para ela, tá? Com o intuito de emagrecimento, às vezes pode ser um perigo. Por quê? Vamos supor que eu tomei um shake. E nesse shake vai ter as mesmas calorias. Aí eu coloquei whey, coloquei leite em pó e coloquei aveia, por exemplo.
Nesse shake pode ser que eu tenha as mesmas calorias do que um prato de arroz, feijão, carne e salada. Nas quantidades ali organizadas, né? Só que o shake tem um poder de saciar bem menor do que o prato de arroz e feijão, certo? E aí eu tomei o shake. 1 hora depois, tô varado de fome. Aí eu vou lá na geladeira e começo a procurar alguma coisa pra matar minha fome. Então, além de eu ingerir aquela caloria que seria equivalente a um prato de arroz e feijão, eu vou ingerir mais uma caloria depois pela fome. Então, pode ser um perigo, tá? Pode trocar? Via de regra, não tem problema. Desde que não gere um outro problema, tipo fome excessiva, tá? Herbalife, né? Falando dessa época desse boom aí, muitas vezes o shake da Herbalife era mais calórico, que eu lembro que eu fiz essa conta, eram mais calóricos do que pratos de arroz e feijão. E tinha gente que substituía almoço e janta por shake da Herbalife, fora que era caro, né? Mas se você pegasse as quantidades que eles indicavam, saía mais calórico do que um prato de arroz e feijão. Então pra mim nunca fez sentido. É porque o pessoal acha que por ser líquido não é tão calórico. Aí uma coisa que perguntaram também, que o pessoal tem... inclusive eu sempre falo isso pra você, já falei, que é o que sempre demora a ir embora, né? Que é a barriga. A gente tem problema com barrigas, né? Hoje em dia. Então assim, por mais que as pessoas sejam ativas e tudo, mas a barriga sempre tá ali, né? Existe algum alimento que ajude ou é o exercício mesmo que vai fazer isso? Então, fora o exercício, né? Porque a barriga é um problema mundial, né? Depende. Aí que entra um outro ponto, né? Primeiro a gente tem que classificar o que é essa barriga. Na avaliação física, a gente pega a dobra cutânea. Então eu pego o quanto de gordura você tem nessa região abdominal, né? Na região do umbigo ali. Se você realmente tiver muita gordura na região abdominal, o que vai tirar essa gordura de lá? A dieta. O exercício vai ajudar, mas se você fizer 1 trilhão de abdômen, você não vai perder a barriga. Você vai definir o músculo que está lá por baixo dessa capa de gordura. Se a pessoa tem um alto índice de acúmulo de gordura na região abdominal, ela vai ter que fazer uma dieta em déficit calórico para perder essa barriga, tá? Se ela não tiver, ela tiver essa distensão abdominal, o que a gente começa a estudar? Se não é o músculo do abdômen dela bem desenvolvido, tá? Se não é o próprio intestino que está em alguma distensão, né, a gente começa a investigar os outros pontos. Mas, no geral, o abdômen ele também comporta órgãos essenciais, né, órgãos vitais. Então, não tem como, às vezes, ter uma cintura, principalmente mulher, às vezes, que quer tirar costela, quer ficar com uma cinturinha muito mais fina, às vezes o padrão corporal dela não suporta aquilo, entendeu? Agora, depende do quanto que é essa barriga. Por isso que a gente também faz circunferência abdominal. Aí a gente tem que ter essa visão que muitas vezes a gente se culpa, a gente se compara, mas a nossa barriga não é tão grande assim. É lógico que depende de pessoa para pessoa, tá? Essa autocrítica que às vezes a gente tem que fazer. A barriga sempre é... E de fato, a barriga é a última a ir embora, né? Num processo de emagrecimento a gente perde gordura no braço, a gente perde gordura na parte superior, em geral. Na parte superior do peitoral, nas pernas e, por último, a barriga. Porque a barriga é o que tem mais adipócito. Adipócito é a célula de gordura. A célula de gordura, ela não vai embora. A gente esvazia o conteúdo de dentro dela. A gente esvaziou o adipócito, ele vai continuar lá, mas ele vai continuar seco. Se numa ocasião a gente extrapolar muito o consumo, ele vai voltar a crescer. Então, uma pessoa que tem muita gordura, ela pode perder peso, pode perder a gordura, mas ela nunca vai embora de lá. Ela sempre vai ficar lá. A não ser que você faça a cirurgia plástica, né? Mas aí é outro... porque, na verdade, o corpo quer sobreviver, né? E a gordura é uma fonte de reserva, né? A gordura da barriga é onde ele guarda, porque as pessoas às vezes fazem uns jejuns malucos, achando que vai resolver, mas daí o jejum acaba... O corpo já tem... Se o corpo já tem a tendência em guardar, se você faz jejuns prolongados, ele vai guardar mais ainda, porque... né, vai falar assim, essa pessoa não tá comendo, vai matar a gente daqui a pouco. Entra no estado de emergência. Mas depende, essa questão do jejum é muito... Dá pra ter algumas estratégias com jejuns, mas tem que ser muito bem programado. Tem algumas pacientes que eu até uso o protocolo de jejum. Porque é uma estratégia interessante pelo fato de eu conseguir reduzir bem o valor energético de uma dieta, tá?
Mas e aí pessoas que eu já acompanho, não é aquela pessoa que vai começar comigo eu já vou colocar jejum, não, é uma pessoa que eu já acompanho pelo menos há 3 meses aí, que eu converso e ela fala, eu quero testar, que eu dou várias estratégias, né, da pessoa, eu quero testar um jejum, daí eu começo com um dia na semana, pode ir para 2, mas vai depender muito de pessoa para semana, de pessoa para pessoa, mas o jejum é uma estratégia. Tem gente que acha que o jejum é estilo de vida. Eu vou fazer jejum todos os dias, do jeito que eu quiser. Mas aí quando for comer, come como se não houvesse amanhã. Mas aí que é o problema. Aí o valor energético do dia, que era pra ser em 500 calorias, vira 1.500, que não é mais déficit calórico em alguns casos. O correto é comer às 24 horas as porções normais, devidas, né? Quando a gente fala de... Eu acho que o grande problema do excesso de peso, no caso das pessoas, que é eu não sei se o Brasil tá num ranking ruim para excesso de peso, mas sei como países como os Estados Unidos estão liderando. Mas assim, é a cabeça, né? Uhum. Eu tenho amigos que emagreceram e falam assim, a gente tem bastante dificuldade porque a nossa cabeça ainda é de uma pessoa gorda. Entendeu? Elas usam esse termo, né? Às vezes hoje a gente tem esse problema com as pessoas falam não pode, mas é isso que acontece. Às vezes a pessoa já fez bariátrica. Hoje tá na moda aquelas canetas. Né? E aí a cabeça dela ainda funciona como se ela tivesse 100 quilos, né? Sim. Aí, por causa, voltamos sempre naquele negócio da quantidade, entendeu? Aí você, não é o refrigerante com açúcar que vai te fazer mal. Quanto de refrigerante você tomou? Entendeu? Pra quem fez bariátrica... A gente tem uma lata aqui, por exemplo, de 220 ml que tem 97 calorias. 97 calorias você gasta respirando durante 20 minutos. Exatamente. Então, quer dizer, até onde esse refrigerante vai fazer mal com 97 calorias? Uhum. O problema é que, assim, você tomou 220 ml ou você tomou 600 ml. Lá nos Estados Unidos, no McDonald's, tem copo de 1 litro de refrigerante. Verdade. Né? A gente não tem, a gente tem o no Walmart 700, né? Eu não lembro. Quanto que é um copo de refrigerante do Mac? ML? 500 ou 700? São 700, acho. É uma coisa assim. Mas lá eles têm o copo de 1 litro. Que é enorme, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, as pessoas antigas falam que o que diferencia o veneno do remédio é a dose, né? Exatamente. E a comida é a mesma coisa. Então, você pega uma lata de refrigerante, daí a pessoa faz aquele vídeo lá, que ela coloca a lata de refrigerante e 1 quilo de açúcar do lado. Açúcar do lado. Nossa, esse vídeo viraliza, isso que é o problema. E aí você vai olhar no rótulo, tem 97 calorias em 220 ml. Tá, mas se eu consigo tomar 220 ml de refrigerante, eu tô tomando 97 calorias, entendeu? Só que a gente vai conversar com uma pessoa que tem problema de perda de peso, ela vai te confessar que ela toma 2 latas de refrigerante, ou 600 ml de refrigerante, 1 litro. Eu conheço pessoas que tomam 3 litros. Nossa. Aquela garrafa PET de 3 litros, eu conheço pessoas que tomam 3 litros por dia. Dia, às vezes, mais uma vez no dia. Aí entra a parte do comportamento. Porque a pessoa não entende a razão pelo qual ela precisa mudar. E aí é onde eu tô hoje focando os estudos nessa que você parte. falou. Então, é isso que eu ia falar. Antes de encerrar, que você falasse isso. Que você falou pra mim no último encontro que a gente teve, que você estava trabalhando essa questão da nutrição comportamental, né? Exatamente. Que é uma coisa que a gente fala muito de saúde mental também. Que, na verdade, a nutrição e a saúde mental, elas andam juntas. Totalmente. Né? Existem pessoas que só o nutricionista sozinho não consegue resolver. Ela precisa passar com um psicólogo ou até com um psiquiatra. Exatamente. Porque ela tem compulsão alimentar por N motivos, né? Porque a gente focou muito, por muito tempo, falando da anorexia, né? Que era um problema, é um problema até hoje, mas era um problema que era de saúde pública, né? As pessoas com anorexia, bulimia, que se viam gordas, mas não eram. E aí, piscava o olho, estava com 39 quilos. Mas a gente existe o contrário, né? Tem. Hoje tem vários problemas de teor nutricional, né? Tem a vigorexia. A vigorexia é aquele cara... Vou dar o exemplo do Enzo. Não sei se o Enzo está assistindo a gente, mas o Enzo é um cara forte, é um cara definido, né? Mas que ele se olha no espelho, ele vê uma pessoa magra, uma pessoa sem músculo. Essa é a vigorexia. Hoje a gente tem isso.
tá? É lógico que um diagnóstico é feito por um psiquiatra ou por um neuropsicólogo que vai fazer todo um estudo do caso da pessoa. A vigorexia, temos a ortorexia, aquela pessoa que não pode comer nada, que não é dentro de um padrão alimentar saudável. Ela não pode comer uma coisa que contenha um aditivo químico, uma coisa que não tenha açúcar. Ela fica moldada num padrão alimentar só que come só coisa industrial, que só come coisa saudável, que só come coisa biológica, que não come nada conservado, sabe? Não come nada enlatado. Se ela comer um pão de forma, infarto. Então, temos a vigorexia, temos a ortorexia, ainda temos o tabu de conseguir conversar sobre a bulimia, né? Que é o ato de você provocar vômito, né? Eu já peguei umas pacientes que não me relatavam isso, mas durante a conversa ali eu vou perguntando, porque quando há um exagero, a pessoa tende a compensar de alguma forma. Ela pode compensar treinando, ela pode compensar não comendo, e ela pode compensar vomitando. Então, eu vou até ela falar. O último episódio foi há 3 meses. Lógico, para você fechar um diagnóstico de bulimia, precisa ter uma certa frequência. Só que quando você vê que há 3 meses atrás ela fez isso propositalmente, você já começa a investigar. Se isso acontecer com frequência, o nutricionista não vai fazer nada sozinho. Tem que ter um psicólogo junto. E um psicólogo que entenda os transtornos alimentares. Né? E quando a gente fala de comportamento, a gente não está falando apenas dos transtornos alimentares. Mas os transtornos alimentares é o que deu muita base para a gente conseguir melhorar esse nosso atendimento com esses outros públicos também. Que a pessoa, para emagrecer, ela pode usar o semaglutida, o Ozempic, Mounjaro, todos esses medicamentos. Se ela usar 3 meses, ela vai emagrecer. Muito provavelmente ela vai emagrecer. Mas se ela não mudar a forma com que ela se relaciona com o alimento, a partir do momento que ela parar de tomar o medicamento, ela vai voltar a ganhar peso. E o reganho de peso é normal no processo de emagrecimento. Assim como a perda de peso num processo de ganho de massa. São processos normais, tá? A gente é uma roda gigante, né? Agora, o que a gente não pode é cada reganho de peso. Reganho é um nome normal, tá? Às vezes as pessoas falam reganho, né? Que nome feio. Mas o reganho de peso é um termo normal. A cada reganho de peso, a pessoa sempre voltar maior do que o peso anterior que ela perdeu. Então, no caso, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa de 100 quilos tomou o Mounjaro e emagreceu 30 quilos. Então, de 100 quilos, ela desceu para 70 em 3 meses. Se essa pessoa subir para o 110 depois de 6 meses pós-Mounjaro, esse reganho de peso foi pior para ela do que ela não tivesse tomado esse Mounjaro inicialmente. Então, as pessoas sempre, o reganho de peso, ela vai subir no peso. Até o momento que nenhum medicamento mais vai fazer benefício, vamos dizer assim, né? Nada vai fazer mais efeito. Eu conheço pessoa que fez bariátrica e tá o dobro do peso que tinha antes de fazer a bariátrica. Infelizmente é comum. Porque aí voltou... E aí que entra esse negócio que você falou do comportamental, né? Que talvez não era visto isso na nutrição mais antiga. E é porque o problema porque... Você tem que entender o porquê da compulsão. Eu como, né? Ou porque é a compulsão, né? Existem pessoas que sabem que tem compulsão alimentar. Mas ela não consegue mexer no... Então, assim, você fala assim... tem até uns memes que falam assim, a pessoa fala... eu queria ser igual a pessoa que fala que fica triste e fica sem comer. Uhum. Se eu ficar triste, eu como 3 lanches. Então, assim... Então, o que a gente falou, inclusive, a gente teve 2 profissionais de saúde mental no mês passado, agora em setembro e outubro, falando sobre essa questão de compulsão, entendeu? Eu não entendo compulsão alimentar, assim, não entendo no modo de dizer, assim, físico falando, porque eu tenho dificuldade de comer, eu tenho que comer fracionado porque a minha saciedade é precoce, que talvez seja psicológico ou não sei. Mas aí as pessoas não entendem. A pessoa fala, por que a pessoa come desse jeito? Né? Às vezes você fala assim, fulano não emagrece, só parar de comer. É fácil, né? É fácil, como se fosse assim. É só parar de comer, é só fechar a boca, por exemplo. Nossa. E aí isso vai deixando a pessoa pior,
né? Vai gerando mais ansiedade, ela vai comendo mais. Porque ela não tem o resultado que ela esperava, porque ela faz a dieta, daí volta de novo a pesar mais do que estava, ela faz outra dieta, ela toma a medicação e aí não dá certo, daí ela faz a dieta e não dá certo. Aí o exercício feito para as pessoas também com sobrepeso também é diferente. A gente tem um problema crônico nas academias, eu falo isso o tempo todo, já recebi personagens aqui que os professores, as academias não estão preparadas para as pessoas que não são os padrão. Os grandes obesos, né, que a gente fala. Nem os grandes obesos, nem os magrelos demais. A academia, as academias de rede, elas são feitas para as pessoas que são padrões já. Os bombados e as bonitonas. Os professores não dão importância para o gordo. Infelizmente. Entendeu? Aí o gordo vai lá, ele não consegue desenvolver o exercício porque ele tá com, além da autoestima baixa, ele tá extremamente acima do peso, entendeu? Então ele tem que ser adaptado para ele algum exercício para ele fazer. Aí, às vezes, dependendo da pessoa, o tipo de exercício que vai, o tipo de dieta vai formar aquele músculo debaixo de toda aquela gordura, então ela não vai ter o resultado no momento, né, no curto prazo. E aí a pessoa desiste. A gente teve um episódio aqui com um convidado que, inclusive, é empresário da cidade, tem academia e tudo, e a gente falou muito sobre isso. Eu bato isso na tecla, porque eu vejo. Entendeu? Eu tenho um personal, então eu tenho esse privilégio. Então eu consigo ter algum resultado por causa disso, mas eu vejo pessoas ali que logo eu não vou ver mais, que a pessoa vai desanimar, entendeu? Entendi. A pessoa tá ali tentando fazer o exercício e ela não tem uma pessoa, um profissional que fala, não, vamos ter que fazer desta forma o seu exercício, porque você não vai perder peso assim, desse jeito. E elas são largadas, né? Que é parte dentro desse estudo de comportamento. Sim. E aí entra outro ponto do que é um problema que eu vejo que na formação do nutricionista a gente peca. Por quê? Eu falo por mim, tá? Na minha faculdade, a parte de nutrição comportamental, que foi um semestre, foi bem rasa a ponto de, eu não aprendi nada. E ó que eu gostava, né? Nessa época da faculdade, eu tô falando de 2018, 2017... eu gostava dessa parte, mas na grade curricular foi uma porcaria. E depois que eu me formei, eu acabei não indo atrás. Eu demorei para buscar um curso que falasse sobre nutrição comportamental. Até então, eu só ficava esportiva, bioquímica, estudar fisiologia, ver hormônio, ver como que é a liberação de enzima, beleza. Só que se a pessoa não faz aquilo comportamentalmente, vamos dizer assim, né? Se ela não entende por que ela precisa fazer aquilo, a dieta pode estar a mais alinhada possível. Ela pode estar, bioquimicamente falando, perfeita para o organismo da pessoa. Se ela não tiver a motivação, o porquê fazer aquilo, que aí é o comportamento também, né? Não é só apenas isso, ela não vai fazer. Então, eu perdi 2 horas montando um baita de um cardápio para ela, que em 30 minutos de conversa eu conseguiria fazer ela seguir o cardápio, entendeu? E aí que nos meus últimos 1 ano e meio, basicamente, eu venho estudando essa parte de comportamento. Mas nos últimos 8 meses, né, que eu peguei, agora até comprei um outro livro para ler, tô lendo, e a gente tem essa dificuldade na nutrição de associar as duas, nutrição esportiva e comportamental. Muitas vezes a gente vê comportamental e nutrição totalmente diferentes. Só que não tem essa dicotomia, né? Ou é um ou é outro. Não, a gente tem os dois juntos. A gente vê muito fisiculturista que tem transtorno alimentar, mas que não fala. Ou pessoas que têm sobrepeso que têm transtorno alimentar, mas também não falam. É que tem gente que vai pro fisiculturismo por conta de um problema nutricional, alimentar, e encontra no esporte um certo refúgio para aquilo, para ter uma disciplina, uma meta, né, E nutrição esportiva é uma nutrição mais focada em desempenho, palpável, né? De você ver, porque existe uma cobrança em cima daquilo, um foco mais... O foco da nutrição esportiva, ele é mais palpável do que uma nutrição comum. Porque eu sou lutador... Tem números ali, né? Eu sou lutador, eu vou lutar um evento importante, eu preciso estar com 71 quilos e sei lá o quê, e eu preciso aguentar todos os rounds. Sim, então, assim, então você vai unir toda a preparação física e questão
de técnicas do esporte, mais a nutrição. Então, você tem um foco final. Quando você faz ou por estética ou por algum problema de saúde, você vai acabar desanimando no caminho por conta do resultado ser diferente. Você não vai fazer um ritmo de exercício de um atleta. De um atleta, né? Exatamente. Mas às vezes até o atleta, quando ele não é trabalhado nessa forma, ele também desanima. Porque não é fácil ser atleta no Brasil, você mesmo já pontuou, né? E se ele não tem esse foco, ou às vezes ele teve uma competição que ele queria e às vezes não conseguiu bater peso, ou não conseguiu a inscrição, porque é caro também, o atleta também desanima. Então, a parte do comportamento na nutrição também envolve esse tipo de problema, vamos colocar assim, né? Que é o atleta desmotivar, não querer mais ir pro treino, não querer mais graduar, e aí é outros problemas, né? Tem essa parte do comportamento. É uma área muito abrangente para nutrição que eu tô gostando pra caramba. E eu tô conseguindo conciliar os estudos com os atendimentos. Eu acho que você já reparou isso, né? Eu venho trabalhando nessa parte aí também. Mas esses são temas que são importantes ser debatidos. Eu tenho umas ideias aí mais pra frente para fazer umas mesas redondas, falar um pouco sobre saúde no modo geral, mas com um contexto, com multiprofissionais, a gente vai tentar desenvolver aí qualquer dia, chamar uns 3 convidados, sabe? Fazer um bate-papo mesmo. De educação física, nutrólogo, nutricionista. Psicólogo também. Para trabalhar, pra gente debater. Na verdade, é o futuro da humanidade do século XXI, né? Sim. Nós queremos ir mais longe, as pessoas vivem mais, né? Hoje em dia, nós temos pessoas com 50 anos como se tivesse 30. E para isso precisa unir, né, essas questões de saúde mental, saúde física, saúde nutricional... Pra poder, né? Pra poder ter esses exemplos que a gente tem, né? A gente tem pessoas de 50, 60... fazendo maratona com 70 anos. É fácil de se ver isso, né? 70 anos fazendo maratona, correndo 42 quilômetros, imagina? Eu não corro nenhum. Não, mas 42 quilômetros correndo muita coisa. Eu, assim, é difícil entender, é difícil entrar na minha cabeça a corrida, sabe? É uma coisa que... toda vez que eu vou trabalhar cedo, encontro os corredores. Ali na margina, tá a galera correndo. Eu falo, gente, o que motiva uma pessoa a correr? 5 horas da manhã. Eu não consigo entender ainda, né? Cada um tem os seus esportes, né? É gostoso. Mas assim, a corrida é um negócio que assim não me entra na cabeça até hoje. Os corredores aí. Eu vou chamar um corredor pra falar de coisa, de corrida. De corrida. Porque eu não consigo correr nem daqui ali na esquina. Vou desafiar aí, então. Achar um corredor que motive o Edu pra fazer ele correr. Não aguento correr. Eu tenho asma. Não consigo correr. Vou levar o Tom pra correr, o nosso... Eu tenho asma, de verdade. Não, você tem asma e tem que correr, ué. Mas é isso aí que... Vamos usar mais perguntas? Deixa eu ver aqui o que o pessoal mandou. Pra gente poder ir pros finalmente. Eu fechei aqui. Aí, assim, pra gente poder ir caminhando pros finalmente, queria que você falasse pra gente sobre o que fazer, então, a pessoa, né? As pessoas que estão assistindo, vamos fazer uma situação hipotética. As pessoas estão assistindo aqui e algumas pessoas vão ter condições de ir no nutricionista, né? Por conta de questões financeiras, e algumas pessoas não vão conseguir. Certo. Hipoteticamente, a pessoa não consegue ir para o nutricionista, mas ela está querendo melhorar a qualidade de vida dela. O que você... eu sei que não tem receita de bolo, né? E são individual, mas o que você poderia falar para ser uma coisa... Pra melhorar de alguma forma. A alimentação dela. Tá. Dentro da realidade que o brasileiro vive. Eu começaria, antes da alimentação, arrumando o sono da pessoa. Primeiro passo de alguns pacientes é arrumar o sono. Eu vou definir horário para dormir e horário para acordar, tá? E pelo menos 8 horas. Entendo que tem gente que tem que sair cedo, pegar ônibus e não consegue dormir às 8 horas. Ok. O que é a realidade dela? Dormir 5? Ok. Então a gente vai 1 hora antes desse horário programado para dormir,
desligar de tela, desligar de luz, celular, TV, tablet, computador, se possível, 1 hora antes, tirar tudo. Deixar o mínimo de luz possível, se for luz indireta, luz de outros cômodos, luz de abajur, sabe? Esse seria o primeiro passo. 1 hora antes de dormir, 0 estímulo visual, estímulo luminoso. Dormiu, se possível, 8 horas, se não, a gente ajusta com o que dá. Acordou, primeira coisa, expõe-se à luz natural. João, eu acordo 5 horas da manhã. Agora já tá clareando 5 horas da manhã. Mas se você acorda muito cedo a ponto de não ter nem luz natural, coloca o máximo de luz artificial possível, né? Vai que você acorda 3 horas da manhã, tem que trabalhar 3 horas da manhã, então liga bastante luz ali, dá uma estimulada para os genes clock, esses genes que começam o ciclo circadiano ativarem. Então o primeiro passo seria arrumar seu sono. 1 hora antes de dormir, 0 estímulo, né? Segundo passo, definir horário para comer. E tentar comer sempre no mesmo horário, independente da rotina, né? Vou dar um exemplo do Edu, trabalha em turnos, né? Tem dia que trabalha, tem dia que tá de folga. Mas você repara que as refeições sempre tendem a ser muito próximas do horário, é buscar isso. Tentar na rotina, independente se é dia de semana, se é final de semana, se é dia de folga, se é férias, tentar seguir um padrão alimentar de horário. Comer um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde e um jantar. No geral, é claro que individualmente depois a gente vai acertando. Então, voltando lá, primeiro passo, sono. Segundo, definir horários, tá? Eu acho que o terceiro, todo mundo tá careca de saber que é se exercitar, né? Na medida do possível. Fazer o quê? O que você gosta, o que você tem prazer em fazer. Se você gosta de luta, vai pra luta. Se você gosta de musculação, vai pra musculação. Se você gosta de caminhar, vai caminhar. Ah, mas eu não gosto de fazer nenhum desses que você falou. Então vamos achar alguma coisa que você goste, né? No início, ninguém é bom no que começa, né? Quando você começou a lutar, você amava lutar do começo? Não, quase desistiu um monte de vez já. E era difícil, né? É difícil lutar. Até hoje, na verdade. É difícil lutar. Mas você gosta, você foi pegando o gosto daquilo. Então, tudo que você começar a fazer, dê um tempo pro seu corpo adaptar, pelo menos pra você gostar, né? Ah, vou começar a correr. Tem gente que gosta, né? Então, vou começar a correr. No começo vai doer, no começo vai cansar, no começo vai parecer horrível. Parece que seu corpo vai desmoronar. Mas depois de um tempo você vai acostumando. E a pessoa, se ela gostar, ela vai ter mais chance de fazer. Então, ó, sono, horário de refeição, exercício, né? Um quarto passo seria regular, não tirar, regular o consumo de industrializados, embutidos demais, tá? Hoje eu vejo que tem muita gente comendo os embutidos que acham que só porque é 0 caloria eu vou tomar mais. Sabe aquela briga do suco de laranja e Coca zero? Muitas vezes a caloria da Coca não vai ter realmente, né? Vai ter mais caloria o suco de laranja. Só que o suco de laranja, se você fizer em casa, ele vai ser 10 mil vezes melhor do que uma Coca-Cola. Então a gente começa a diminuir os industrializados. Miojo, presunto, essas coisas, sabe? Diminuir. Nada de terrorismo aqui, tá? E aí a gente, de bate-pronto, acho que esses seriam os passos, tá? Sem nenhuma restrição maluca, sem essa de tira o leite, tira o pão, tira a água. Tem gente que não come, tem gente que não toma café da manhã, né? Sim. Você conhece pessoa que a pessoa fala que saiu trabalhar cedo e não tomou café da manhã. Aí começam os problemas de estômago também. E vezes, porque eu acho que o mínimo pra dizer que é saudável são quanto? Umas 4 refeições por dia? Não tem esse número, não tem esse número. Porque 4 seria um volume legal para você distribuir as calorias. Para uma jovem adulto que vai gastar 2.000 calorias, em 4 eu consigo dividir legal, ter um aporte proteico nelas, né? Porque a proteína tem que ser dividida também. Se eu der toda a proteína numa refeição, ela provavelmente não vai ser totalmente absorvida, totalmente aproveitada. Então, 4 refeições eu consigo dividir as calorias, dividir as proteínas, não passar fome, né? Mas também não ficar empanturrado de cheio. No mínimo 4 é um número bom para começar aí. João, não consigo comer 4 por conta do meu dia, por conta do meu trabalho. Começa com 3 se você come 2. Ah, mas eu só como uma.
eu só tenho pra comer uma, aí é outros 500. Não, mas tem gente que não é porque tem, na verdade. É porque é sem hábito mesmo, né? Sim. Aí Passa o dia sem comer e come só à noite. E eu sempre vou por etapas. Se eu como uma vez por dia, eu não vou, na minha prática, eu não vou falar, não. Então você vai comer 4. Se eu como uma, eu vou tentar fazer mais uma. Depois de uma semana, vamos tentar fazer mais uma? De uma foi pra 2, depois de 2 foi pra 3. Depois a gente vai... Tem gente que não come o dia inteiro e aí faz aquela refeição enorme no final do dia, né? Aí deita pra dormir, fica lá. Daí não dorme, enfim. Não dorme. Então, esses seriam esses passos. Se você não tem realmente um valor para investir em acompanhamento, você regular seu sono, você colocar horário para as refeições, você ter um exercício físico que você tenha prazer, vai te ajudar a melhorar sua qualidade de vida. A gente não tá falando de emagrecimento, né? Provavelmente, como consequência, você emagrece em algumas pessoas, outras ganhem massa também. Porque se faz uma refeição, depois passa para 4, provavelmente ganha uma massa também, né? Na verdade, tem que começar arrumando a qualidade, né? Sim. Depois pensar em emagrecer ou engordar. Tipo, a qualidade das refeições industrializados, que a gente come muito hoje, né? As pessoas comem muito hoje industrializados por rapidez, né? Praticidade, né? Coisas industrializadas e conservação e tudo. E acaba se deixando de lado o que a gente tinha antigamente, que eles comiam, né? Nossos avós lá do frango que estava no quintal, do porco, né? Uhum. Tudo que foi feito, que era feito ali, hoje já vem tudo pronto. Então, a ideia é mudar primeiro o padrão, né? E depois pensar ou emagrecer, ou engordar, ou em ganhar massa. E o objetivo é pensar, ao meu ver, eu tento sempre influenciar meus pacientes nesse sentido, que é pensar também no longo prazo. Todo mundo vai envelhecer, né? Se Deus quiser. E se você só pensa no atual, pô, como que eu vou estar daqui 30, 40, 50, 70 anos? Será que eu vou estar aqui? Será que eu vou estar bem? Porque às vezes a molecada aí tá assim, entupindo de bomba, e vai chegar nos 60 anos, como? Se chegar, né? Então tem tudo isso daí. É um ponto pensar também na longevidade. Por quê? Pensar no hoje, no estético, é o que as pessoas veem, legal. Mas será que eu vou ter funcionalidade para chegar nos meus 60, 70 anos? Que a gente vê que tem colegas que às vezes têm uma dificuldade de locomoção mesmo por conta de tamanho, né? Eu já fui assim, hoje eu tenho trabalhado essa mobilidade também, tipo quadril, joelho, tornozelo, para conseguir ter a mobilidade boa. Então pensa também na longevidade. Mas é isso aí, queria agradecer você de ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Né, que veio lá de Piedade, gente. Depois vocês procurem ele lá na rede social para acompanhar lá o trabalho dele. Ele atende lá em Piedade, que é a cidade vizinha aqui, de Ibiúna, né? Aí pode procurar você lá, vai passar lá, nutricionista, tem... Meu arroba pode... Pode. O meu arroba é João, sem o tio, né? João Vaz Nutri. É tudo junto ali, João Vaz Nutri, tá? Já acompanha nós lá. Pode mandar mensagem para marcar um horário também. E vai ser um prazer atender vocês aí, conseguir direcionar vocês para uma melhor alimentação. E deixem seus comentários, tá, gente? Pessoal que assiste posteriormente, dicas aí, sugestões de convidados. Se alguém que vocês conheçam, que vocês acham legal, que profissional que vocês conheçam, pode marcar aí nos comentários, ou mandar mesmo no Instagram do IbiúnaCast, ou no meu Instagram, falar, e tem uma pessoa, trabalha assim, bacana, a gente queria que você levasse, que a gente tem bastante curiosidade de conhecer pessoas aqui de Ibiúna e região, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, nos canais, deixar o like, e na semana que vem na outra semana a gente tem uma convidada super especial também, vai ser bem bacana, e não esqueçam de se inscrever. Tá? E até a próxima semana. Obrigado, então, Edu, pelo convite também. Obrigado, gente. Não esqueça de se inscrever, hein?